Olá, pessoal. Eu me chamo Ariane e vamos dar início à nossa disciplina de tecnologias na educação. A unidade de hoje vai tratar sobre as tecnologias, educação e construção do conhecimento. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender as conexões entre tecnologia, educação e os processos de ensino-aprendizagem. Entender as ferramentas educacionais que visam a pesquisa, avaliação e manipulação de informações, bem como a criação, incorporação e produção de conteúdo midiático em ambientes online e conhecer um pouco sobre a evolução das TICs, né, no ambiente educacional. Então, vamos começar aqui abordando um pouco sobre a gestão e integração das tecnologias e mídias educacionais. Então, quando a gente fala em tecnologia, qual é a primeira coisa que se pensa, né? Quando a gente fala em tecnologia, geralmente, a primeira coisa que vem à mente são eletrônicos, né? Produtos eletrônicos. A gente já pensa no computador, a gente já pensa no celular, num tablet, num dispositivo, né? Qualquer dispositivo eletrônico. Só que a tecnologia não é isso. O que é a tecnologia? É a aplicação do conhecimento científico às propriedades da matéria e da energia, de forma a serem desenvolvidos novos produtos e processos destinados a reduzir o esforço humano. Então, tecnologia é aquilo que vem a favorecer e a desenvolver habilidades, a desenvolver tarefas que nós realizamos de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, de uma forma mais concreta. Então, isso é tecnologia. Uma das primeiras tecnologias educacionais foi o uso de placas de argila para a transmissão do conhecimento. Então, vejam aqui nessa imagem, né, que é possível a gente ver, ó. Então, antigamente, se você pensar, a gente vê em filmes, a gente vê em histórias, né, em livros que trazem que as primeiras grafias que eram feitas, rabiscos eram feitos com pedras, em pedras, né, usando alguma madeira, usando algo que soltasse algum tipo de tinta para fazer uma marcação. E aí a criação dessas placas de argila foi uma tecnologia, porque foi algo que veio a melhorar aonde que essas escritas estavam sendo feitas. Se a gente pensar, posso falar para vocês uma coisa bem simples, que foi uma tecnologia, o lápis, né? Algo que foi usado antigamente usava um pedaço de madeira, um pedaço de carvão, como eu falei, algo que soltasse alguma cor, né? Eram feitos aquelas pontinhas de ferro para poder bater e lapidar, e aí formando esses símbolos, por exemplo, nessas placas de argila. E aí o lápis é uma tecnologia que veio a melhorar essa escrita, né? A parte da escrita. Então, tecnologia não é aquilo que é eletrônico. Tecnologia é algo que é criado para melhorar, de certa forma, reduzir o esforço humano e melhorar a realização de determinada atividade, né? Determinada prática. Segundo Longo, 1984, tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços, né? Porque, querendo ou não, quando algo novo é criado, né, ele se propaga pelo mundo, né? A comercialização dele é feita porque todo mundo quer ter em mãos e ter uso daquele tipo de serviço ou de produto que vai melhorar as nossas tarefas. E aí tem aqui uma segunda imagem, né? Que aí depois das placas de argila foram criados o pergaminho e o papiro, né? O pergaminho era de couro ou de tecido, né? E o papiro era uma palha vegetal, que aprimoraram o processo de transmissão do conhecimento, né? Então aí foi uma outra tecnologia que veio surgir a partir das placas de argila. Placa de argila, se você pensar, é muito pesada, né? Então, apesar de melhorar, de ser um local melhor para se, colocar símbolos, escritas, né? Mas aí, com o tempo, o manuseio, né, de um transporte de um lugar para outro inviabilizava muita coisa. Então, é aí o surgimento do pergaminho e do papiro, algo mais leve. Então, isso é uma tecnologia que veio a melhorar o serviço e o produto que tinha antigamente, que eram as placas de argila. E aí a origem etimológica, né, de tecnologia, vem da palavra tecno, né? É tecno, que vem de tecné,
que significa saber fazer. Logia de logos significa razão, ou seja, significa a razão do saber fazer, né? Esta razão do saber fazer pode ser classificada de acordo com o produto, com o conteúdo, sua natureza e seu emprego, né? A razão do saber fazer vai depender para onde ela vai ser empregada, com que natureza, né? E aí a gente tem depois lá da placa de argila, do pergaminho, do papiro. No século XV, com a tecnologia da imprensa, os livros passaram a ser produzidos e distribuídos em massa, revolucionando os processos de informação e comunicação, entre eles, é claro, a educação, né? Já tem ali o papel, e aí onde as coisas estavam sendo impressas, estavam sendo escritas. Uma outra tecnologia, né, que às vezes a gente não pensa, mas que algo que foi uma tecnologia, o desenvolvimento, que foi da roda, né? A gente vê em filmes que antigamente não se tinha roda, e conseguiram lapidar a pedra de forma que ela facilitasse, né? A locomoção, depois transformou ela em madeira, e aí foi melhorando cada vez mais até a gente ter aqui hoje o pneu, né? Então, isso é a tecnologia, né? Vai melhorando algo com o passar do tempo. E aí vem as mídias, né? Quando a gente fala em tecnologia, além da gente pensar em algo eletrônico, né? Se é algo eletrônico é diretamente ligado ao que são as mídias, né? E o que são essas mídias, né? Tente lembrar quantas tecnologias você já usou hoje, a partir do momento que você acordou, né? O lençol é uma tecnologia, né? Ter uma cama. A cama é uma tecnologia, um produto criado para melhorar ali aonde a pessoa vai dormir, um colchão, né? Então, tudo isso é tecnologia. E aí, junto com as tecnologias, foram surgindo as mídias, né? Segundo o dicionário de Príbera, disponibilizado na web, mídia é todo o suporte de difusão de informação, né? Rádio, televisão, imprensa, publicação na internet, videograma, satélite de comunicação, dentre outros, que constitui, ao mesmo tempo, um meio de expressão e um intermediário na transmissão de uma mensagem. Então, mídia pode ser vista como um produto que faz essa transmissão, como a própria mensagem que é levada de um ponto a outro, né? Então, a gente, por exemplo, videograma. O que que é o videograma? As fitas cassetes, que a gente tem as fitas cassetes, né? Que eram imagens, tem imagens e tem que só tem sons, né? E aí tem o rádio, a televisão, os satélites, tudo isso são mídias. Só que às vezes, quando a gente fala mídia, vem em mente também outros objetos, que é o quê? CD, DVD, um pendrive, isso também são mídias, né? A mídia pode ser definida como material físico utilizado para armazenar dados, como, por exemplo, discos, fitas, CDs, DVDs, bem como o veículo que dissemina a informação, como o anterior que a gente viu, que era rádio, televisão, computador, né? E aí, dependendo da mídia, atribui-se definições diferentes. Temos a mídia imprensa, a mídia eletrônica e mídias digitais. Então, o que é mídia também? Pendrive, um cartão de memória, tudo que era usado para armazenar o CD, DVD, um disquete, um HD externo. Então, isso aqui também é chamado de mídia. Então, as mídias, elas têm certas classificações dependendo da definição. Então, o que seria a mídia imprensa? O que seria uma mídia eletrônica, uma mídia digital? A mídia imprensa, né, como o próprio nome já traz esse significado do que é mídia imprensa, representa o conjunto de meios de comunicação, materiais de caráter publicitário ou jornalístico, que são impressos em gráficos, birôs de impressão ou em locais específicos. Então, a mídia imprensa, o que mais simboliza são o quê? Os jornais, né? Jornais de papel, as revistas, livros. Então, o que era usado para propagar a comunicação e disseminar a informação é uma mídia imprensa, né? O que é físico ali. E aí ela também é até chamada de mídia offline, né? Porque justamente por ela ter, não, de certa forma, ela não é nada digital, né? Ela é físico, é um papel ali que traz a informação. Além da mídia imprensa, a gente tem a mídia eletrônica, né? O que que é a mídia eletrônica?
é aquela que se utiliza de meio digital para informar os diversos tipos de público, né? Então, são os meios, né? A mídia eletrônica são os meios, que é o quê? Televisão é uma mídia eletrônica, o rádio é uma mídia eletrônica, o celular é uma mídia eletrônica, um computador, né? Um notebook, uma gravação, uma fita, uma câmera digital, então, um e-mail. Então, isso são mídias eletrônicas, né? É aquilo que utiliza o meio digital. E aí, por meio da mídia eletrônica, que é ligado praticamente, a gente tem a mídia digital, né? Que é todo o conteúdo ou canal de distribuição baseado em tecnologia digital, blogs, sites, redes sociais. Então, a mídia digital usa a mídia eletrônica para se propagar e para disseminar informação de um canto para o outro. E aí a gente vai ver um pouco sobre a evolução dessas mídias, né? Na pré-história ali, como foi que elas iniciaram? Por meio de pinturas, de gravuras nas paredes, né? Nas cavernas. Depois veio o quê? 4.000 anos antes de Cristo, a elaboração da escrita, por meio de símbolos, né? Tinham simbologias aqui que representavam escritas, representavam números, letras. Depois, no século XV, né, veio a invenção da prensa de impressão, que a gente até viu anteriormente, né? E a partir disso foi possível produzir livros, jornais e outros materiais, sendo, portanto, a partir daí, estimulada a produção literária e científica, né? Depois, mais à frente, no século XIX, em 1895, na França, surgiu a projeção de imagens em movimento, dando origem então ao cinema, né? Que era que o retroprojetor, né? Tipo um retroprojetor, só que bem maior, né? Porque era usado como se fosse o cinema ali, que já conseguia trazer uma imagem em movimento. E aí, no século XX, né, a partir de 1919, inicia a era do rádio, né? No Brasil, a primeira emissora surgiu em 1923, no Rio de Janeiro. Depois, no ano de 1926, né, foi marcado pelo início das transmissões de imagens e sons. O rádio era só a transmissão de sons, né, de voz. Depois veio imagens, juntamente com os sons. E aí, no Brasil, a primeira transmissão por televisão ocorreu na década de 50. Depois veio o videocassete e as câmeras domésticas, né? Que ali faziam parte dos videogramas, né? E aí, como recurso pedagógico, essas tecnologias entraram em sala de aula apenas na década de 80 e 90. A partir da década de 60 até o momento atual, os computadores evoluíram rapidamente, né? E junto com eles veio a internet, originada na década de 70, resultado da convergência das tecnologias de comunicação de dados, telecomunicações e da própria informática, né? Espalhou-se no meio acadêmico e nas últimas décadas está bastante popularizado, né? Como hoje em dia tudo que a gente faz envolve ali uma mídia eletrônica, uma mídia digital, envolve a internet. E aí vem também as mídias sociais, né? O que são essas mídias sociais? As mídias sociais eram o que liga a sociedade, né? Um indivíduo a outro. Então, como foi surgiu essas primeiras mídias sociais? Os humanos, chamados de homens das cavernas, se organizavam em grupos e dão origem ao o que chamamos de rede social, né? Então, aqui, ó, uma mãozinha aqui eram acenos, né? Gestos. Então, isso foram as primeiras mídias sociais, as primeiras formas de comunicação entre indivíduos. Depois, em 550 milhões de anos antes de Cristo, né, surgiram os primeiros serviços postais que permitiram a comunicação à distância, né? E aí, como que era esse serviço? A gente pode imaginar que esses serviços postais seriam uma pessoa que se locomove de um ponto a outro, levando a informação, levando um objeto, né? Então, isso eram esses meios de comunicações que eles tinham a longa distância, né? Depois veio o tempo da modernidade. Em 1890, o telefone é inventado, ligando as pessoas por voz a longas distâncias, né? A gente tem o telefone que já conseguiu fazer, não precisava todo esse esforço de comunicação, de locomoção, né? Andar a pé ou a cavalo.
ou por algum meio aquático, né? Navio, barco, para se locomover. O telefone já conseguia fazer isso, de forma que as pessoas não precisavam, se locomover a longas distâncias para levar uma informação. E aí, em 1891, né, o primeiro veículo de comunicação é inventado, que foi o rádio, né? Em 1971, foi o primeiro e-mail, né, que foi transmitido aí de um computador para o outro, eles estavam lado a lado, mas com o avanço tecnológico, né, já se conseguiu fazer esse envio de um e-mail de um computador para o outro. E aí, em 1978, vem o primeiro BBS, né, Blackboard System, se torna online, né? Em sua origem, eles foram hospedados nos PCs e os usuários tinham que discar através de um modem hospedeiro. Era como se fosse um discador de internet ali. E em 1988, o IRC foi desenvolvido e é usado para compartilhar arquivos, links para manter E aí, nos anos 90, né, início da internet, da era da internet, em 1994, nasce o Geosites, né, que tinha o conceito de permitir que os usuários criassem seus próprios websites agrupados em cidades, né? Depois, em 1997, é, foi aí lançado, né, lançado o primeiro serviço de mensagem em tempo real. E em 1999 surge o Napster, que permitia o compartilhamento de músicas em MP3. Eu lembro desse tempo que a gente conseguia baixar, enviar músicas em MP3, né? E aí, com o avanço da tecnologia, né, e essas mídias, foi possível o acesso também na internet, foi possível fazer esse tipo de serviços, né? E aí vem as mídias educacionais, né? A gente viu lá as mídias eletrônicas, é, impressas, digitais, as mídias sociais, agora as mídias educacionais, que foi usado, né? E o que hoje é usado, que foi inserido todo no ambiente educacional, na escola, né? Com algumas funções e alguns objetivos. Então, é quase um consenso, né, de tudo que a gente, das literaturas que são lidas, das políticas educacionais, de que essas mídias vieram para melhorar a aprendizagem e atender algumas necessidades dos professores e alunos, né? A facilitar esse ensino e aprendizagem, essa passagem de conteúdo de professor para aluno de uma forma mais dinâmica, né? E aí, caracterizando os momentos de evolução da chamada tecnologia educativa, Blanco assinala que a tecnologia vem para modernizar, otimizar e mudar. E a partir dessas referências, ele delineia ali três grandes momentos de desenvolvimento das tecnologias e das mídias que provocou nos sistemas educacionais. Segundo eles, é o quê? Veio para ajudar o ensino, para ajudar a aprendizagem e ter ali uma abordagem sistêmica, né? Então, o que seria para ajudar o ensino, né? A forma para ajudar o ensino, como essas mídias foram inseridas, foi para ajudar diretamente aos professores a repassar os conteúdos aos alunos de uma forma mais clara, né? De uma forma mais dinâmica, de uma forma mais divertida, até de certa forma, e tentar ali facilitar a aprendizagem por meio dos alunos. Então, ali, a televisão, para passar algum vídeo, né? Algo, um meio interativo, o retroprojetor, né? O data show, que foi por meio dele é possível projetar imagens, e algumas visualizações, por exemplo, na matemática, né? Quando se trabalha ali com gráficos, quando se trabalha com figuras geométricas, construções. Então, ter o data show facilita, de certa forma, do que o professor muitas vezes não tem a habilidade de desenhar, eu, pelo menos, não tenho essa habilidade de fazer desenhos muito complexos no quadro, né? Para que, de forma com que o aluno tenha a imagem de volume, né? Então, o uso do data show e do computador facilita muito, porque ali é possível você fazer uma rotação da imagem para que o aluno tenha uma visão mais clara do que está sendo trabalhado. E aí, a ajuda para a aprendizagem são as mídias educacionais que são usadas para ajudar os alunos,
né? Que poder é o quê? Um quadro interativo, né? Onde o aluno pode ir lá clicar, mexer as peças, vídeos de animações que tratam de algum conteúdo, até os jogos, né? Aplicativos que também são usados. Então, tudo isso são mídias educacionais usadas para a aprendizagem, né? E aí, a abordagem sistêmica, que é aquilo que é todo o processo de mudança, né? O processo ali de interação entre o homem e a máquina, né? Essa abordagem que nem sempre ela é tão fácil, né? Porque é preciso que os professores e que toda a escola andem juntos para que essa abordagem, para que essa interação ela seja feita da melhor forma possível, tá? E aí vem com isso veio a evolução das TICs, né? Que são coisas ali interligadas. E o que é TICs, né? O que é esse termo? Então, o termo Tecnologias da Informação e Comunicação, TIC, refere-se à conjugação da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações. E tem na internet, e mais particularmente no www, sua forma mais forte de expressão, né? Ali os meios de pesquisa, segundo Miranda 2007. E aí, a partir das TICs, tem outros termos que são usados, por exemplo, novas tecnologias da educação, NTI, se refere ao conjunto de tecnologias digitais que permite a associação de diversos ambientes e pessoas por meio de dispositivos, equipamentos, programas e mídias para facilitar a comunicação entre seus integrantes e otimizar as possibilidades já existentes, né? A gente tem também as novas tecnologias da informação e comunicação, NT e C. O que são elas? Devem ser entendidas como sendo o conjunto de recursos não humanos, né, dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação, organizados num sistema capaz de executar um conjunto de tarefas, de acordo com Santos e Pequeno. Então, a gente tem aqui, né, que as novas tecnologias de informação e comunicação, a gente tem a pesquisa, a própria internet, que é algo mais forte, né? Os sites de pesquisas, Google, temos as redes sociais, aí temos os smartphones, os computadores. Por meio de tudo isso, é possível se propagar a informação, né? Então, tudo isso são TICs, né? São tecnologias da informação e comunicação, que é como foi falado é o que junta a informação e a comunicação, né? E o meio da informática com as telecomunicações. Então, essa junção criou-se as TICs, e elas podem ser usadas em diversas formas, em diversos ambientes, né? Vai depender aí do objetivo de quem está usando, né? Então, através da internet, né, esses novos sistemas de comunicação e informação foram criados, formando uma verdadeira rede, por exemplo, e-mail, rede social, né? Mensagens por celular, mensagens por redes. Então, tudo isso são coisas facilidades que a internet traz, né? E uma das áreas mais favorecidas, né, com o surgimento dessas TICs é a educacional, porque é ali onde se propaga, onde se faz o ensino, né? Onde se passa o aprendizado. Então, essas TICs vêm a favorecer, né? E na educação à distância, né, vem a criação aí dos ambientes virtuais, por exemplo, por onde a gente está se comunicando, né? Por uma mídia eletrônica, por meio de mídias digitais, a gente consegue fazer essa passagem de conhecimento e concretizar aí o aprendizado, né? E aí, como que essas TICs evoluíram, né? Tem aqui uma linha do tempo das tecnologias na educação. Então, começou lá em 1500 com a cartilha de ossos, né? Depois veio a criação da lousa em 1900, em 1900. A criação do lápis, como eu falei anteriormente, né, que é uma tecnologia, o projetor, depois veio o mimeógrafo, que foi a primeira impressora, o retroprojetor, né, 1990, o data show, né, que é um avanço ali do retroprojetor, né, e aí veio o computador em 1990, laptop, tablet, smartphone, e aí essas mídias
digitais, né, esses eletrônicos, eles vão cada dia evoluindo cada vez mais. E aí, a tecnologia e os processos de ensino-aprendizagem, como que se dão, né? Essa junção aí. Com esses novos sistemas de tratamento e representação da informação e da comunicação, os professores podem desenvolver com os alunos atividades que favoreçam a aquisição de conhecimentos disciplinares significativos. Só que a gente sabe que isso não é algo muito fácil, né? É possível ver aqui na imagem, aqui a professora um pouco perdida ali com os papéis, e aí tem que usar computador e mídias eletrônicas. E aí esse processo, como eu falei, não é tão fácil, né? É preciso ter ali um acompanhamento, porque o avanço tecnológico ele é muito rápido e nem sempre a gente consegue evoluir e se capacitar de forma tão rápida a acompanhá-lo. Então, é preciso que, num ambiente escolar, isso seja feito em conjunto. Não porque essas tecnologias, as TICs, né, elas vêm evoluindo a cada dia e vêm sendo inseridas no ambiente escolar de uma forma muito rápida e muito acelerada, que às vezes a gente não consegue ali acompanhar, né, e não tem também o tempo de estar acompanhando essa evolução. Mas isso é preciso, né? Porque senão a gente fica para trás, porque senão a gente não acompanha. E aí, para que isso aconteça, né, é necessário ter consideração que a aprendizagem é um processo que reconstrutivo, cumulativo, autorregulado, situado e colaborativo, né? Então, esse processo aí de aprendizagem, esse processo de acompanhamento dessas tecnologias, ele tem toda uma progressão, né? São degraus que a gente vai subindo e isso não é tão fácil, né, de ser acompanhado, mas que é preciso ser feito, né? A gente precisa estar se atualizando dessas tecnologias, porque hoje a gente sabe que o meio educacional ele é praticamente todo digital, né? Os nossos alunos são alunos digitais, como a gente vai ver nas próximas aulas, né? Então a gente precisa acompanhar esse processo. E aí, para finalizar, né, assim é papel da escola proporcionar a interação entre as tecnologias e os alunos, de modo a promover a aprendizagem por meio de novos métodos de ensino que visam facilitar a aprendizagem, aperfeiçoar o tempo, né, e contribuir para o interesse dos alunos. E não só essa interação entre tecnologias e alunos, mas a interação entre todos aqueles que compõem o ambiente escolar, né? Precisa ali estar todo mundo no mesmo passo, né? Porque, como eu falei, é tudo muito rápido, são muitas informações, então a escola vai se atualizando, é preciso dar formação aos professores sobre essas mídias, sobre essas tecnologias, para que possamos usá-las da maneira correta e da maneira mais eficaz, que realmente traga aprendizagem, porque só jogar essas mídias e as TICs no meio escolar sem nenhum tipo de orientação não vai servir de muita coisa, né? Então, é preciso a gente estar se atualizando, a gente estar buscando o conhecimento para que a gente possa evoluir juntamente com todas essas tecnologias, tá? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula, né? Aqui eu tenho algumas referências. Vai ser deixado na plataforma um fórum para que a gente discuta um pouco mais sobre essa aula de hoje. E eu deixei também os slides e o material de apoio com textos que eu acho interessantes que vocês estejam lendo para se inteirar um pouco mais sobre essas mídias tecnológicas, tá? Interação da tecnologia no ambiente escolar. Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.